alguns pontos que foram levantados. Com relação à questão do piso salarial da categoria, embora a nobre advogada tenha levantado questões bastante sólidas, mas nós temos que decidir de acordo com a jurisprudência. Não adianta fazer um voto solteiro em todos os seus aspectos. Essa matéria já foi amplamente discutida pela STC. A STC entende que o piso salarial tem que ser fixado por negociação coletiva, só se houver, naturalmente, cláusula pré-existente, etc. E não há como também se fazer uma junção da especificação das funções de objeto do precedente com o piso salarial. O piso salarial, obviamente, é um ganho econômico, a jurisprudência é firme nessa direção, e eu estou, pura e simplesmente, aplicando a jurisprudência, citando alguns arestos que vão nessa direção. De maneira que aqui se trata de aplicar a jurisprudência, eventualmente fazer a ressalva eminentemente pessoal. Só que neste caso eu nem faço a ressalva, porque são tantas as funções, acho que não é o papel de uma sentença normativa entrar nesse detalhe de uma empresa grande e ficar fixando piso, fulano dando isso, doutorando isso, o que é zero. Realmente eu acho que não. Com todo respeito. Agora, a questão do ganho real é uma questão que nós tivemos um processo que foi definido ganho real nos últimos 8, 9 anos. Era um processo em que havia uma instrução processual específica, forte, até com perícia, foram juntados laudos. Aqui não foi juntado laudo técnico, eu cito aqui, não foram postados no presente caderno processual, quaisquer instrumentos contábeis. Então, o simples fato, nós temos um balanço, uma notícia de jornal, eu acho que é insuficiente para esse objetivo. É preciso de ter mais elementos, que não é o caso vertente. Por essa razão, eu creio que realmente cabe manter a jurisprudência dominante com relação a esse aspecto. Por isso é que não estou alterando a decisão. No tocante às ponderações do nobre advogado da empresa, ele havia rebatido os outros aspectos, então me abstenho de agregar mais fundamentos. Com relação a esse tópico da terceirização, esse tópico faz parte do recurso realmente, do recurso obreiro, do sindicato obreiro. E no caso, eu estou aqui dando provimento, seguindo já precedente desta sessão, em caso similar, não é caso nunca idêntico. O que pretendia na cláusula 30ª o sindicato obreiro era muito mais. Queria-se que todas as atividades permanentes fossem realizadas por pessoal próprio. Aí realmente é muito mais amplo do que a jurisprudência afirma. E é o que se fundou o TRT. Todas as atividades permanentes significa então que não pode mais contratar pela Lei 6.019 nos casos restritos da Lei 6.019, sim, significaria. Então, realmente, o TRT indeferiu, considerando que não cabia fazer acolher essa cláusula. Mas, ao inverso, pura e simplesmente colocar na sentença normativa a jurisprudência dominante da Corte, me parece válido. E foi o que fez essa sessão no RO 8760-73/2011, que eu cito aqui. E cito também alguns outros, outros arestos, como o RO 51049-84/2012, relatado pela ministra Peduzzi, que ficou vencida neste aspecto, juntamente com a ministra Dora. Então, a jurisprudência, já não a caudalosa jurisprudência,
mas há jurisprudência no sentido de incorporar a jurisprudência firme desta Corte Superior Trabalhista. Então, nesse sentido, é que nós estamos deferindo, em parte, o pleito para dar à cláusula 30ª, como dito, a seguinte redação: terceirização. Repetindo só, as atividades fim da empresa não poderão ser objeto de terceirização, estando autorizada a contratação de serviços de terceiro nas hipóteses previstas na súmula 331. Essa é a jurisprudência da Corte. Então, só explicando, o voto sinteticamente, repito, o processo tem 85 páginas, há muitas folhas ainda em acréscimo, mas eu sempre gosto de fazer uma cita de nada. Senhor presidente, Vossa Excelência, seria só um esclarecimento, se Vossa Excelência permitisse. Olha, já acabou a sustentação. Seria só esclarecimento, Excelência. Já acabou a sustentação. Vamos para a votação. Então, pergunto se há alguma divergência. Ministra Cristina com a palavra. Como o ministro relator já anunciou, a minha divergência diz respeito exclusivamente à cláusula 30ª, tema da atividade própria, que é a terceirização, da terceirização. E, efetivamente, eu divergi. Eu era relatora no RO 51049, -84/2012, e fiquei vencida, porque naquela ocasião eu também negava o provimento ao recurso ordinário. Mas eu reitero a minha divergência em relação a esta cláusula e apenas refiro que o TRT da segunda região indeferiu essa chamada cláusula própria, ou seja, que impede, em qualquer circunstância, a terceirização, limitando a terceirização às atividades esporádicas ou não rotineiras. Se chama atividade própria porque ele só pode trabalhar com o pessoal próprio, né, excepcionando apenas atividades esporádicas ou não rotineiras. E o ministro relator dá provimento parcial ao recurso ordinário do sindicato, no particular, sindicatos eletricitários, para deferir a cláusula com a redação que Sua Excelência estabelece, que é a seguinte, né? As atividades fim da empresa não poderão ser objeto de terceirização, estando autorizada a contratação por serviços de terceiros nas hipóteses previstas na súmula 331, como Vossa Excelência já viu. E eu peço vênia para divergir do seu posicionamento neste tópico, nesta cláusula. Por quê? Não há cláusula pré-existente. Então, o que significa, né, que a questão deve ser examinada a partir dos limites impostos ao exercício do poder normativo pela Justiça do Trabalho. E eu entendo que a súmula 331 não contém uma proibição absoluta à terceirização em atividade fim. E cito aqui, nesse sentido, um acórdão da 7ª turma da Lavra de Vossa Excelência, ministro presidente, onde diz que, o serviço que é atendente de call center engloba diversas modalidades de intermediação de comunicação com os clientes, sendo utilizado por empresas que desempenham atividades econômicas de natureza diversa, como bancos, hospitais, transportadoras, e, evidentemente, distinta a oferta de telecomunicação efetiva da atividade de das empresas concessionárias de telefonia, afigurando-se, portanto, passivo de terceirização válida, como atividade de meio de empresas de telecomunicações. Então, a própria classificação da atividade fim, a própria natureza, digamos, dúbia de certas atividades que são interpretadas como atividade fim, como atividade meio, e essa questão, inclusive, está pendente, né, de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, de forma que não seria possível, de uma forma absoluta, dizer aqui o que é atividade fim e o que não é atividade fim, para, disse depois, em sentença normativa, proibir terminantemente a sua adoção. E me parece, portanto, que qualquer aumento na previsão da súmula 331
só pode ser definido pelas próprias partes, né? E não por sentença normativa. E o deferimento de uma cláusula dessa natureza pode, inclusive, inviabilizar, né, a criação de novos métodos de gerenciamento da atividade produtiva que não necessariamente resultam em fraude à legislação trabalhista ou contrariedade à súmula 331. Por isso que a discussão nuclear não se refere à possibilidade ou não da terceirização e atividade fim da empresa, mas sim a possibilidade ou não de fixação desta cláusula por sentença normativa sem cláusula pré-existente. E isso justamente no contexto da incerteza acerca da real definição do que seja atividade fim. Portanto, neste caso concreto, não se discute, né, a redação genérica de cláusula coletiva à luz do exercício do poder normativo, mas se envolve, não é, na temática essas questões que eu acabei aqui de referir. E ainda com consequências de natureza prática que podem, num ambiente de modernização da atividade econômica, comprometer, não é, o desenvolvimento de diversas cadeias de produção, né, que se desenvolvem, né, considerando as especificidades das tarefas específicas de cada empresa. Eu tenho outros argumentos que vou constar do voto, Vossas Excelências já estão cientes da situação, cito aqui doutrina, para negar provimento ao recurso ordinário neste tópico, mantendo assim o indeferimento da cláusula 30, como fez o Tribunal Regional. Perfeito. Então eu vou tomar voto. Ministra Cátia. Quer dizer, a única divergência então, é nesse ponto. Mas efetivamente de acordo com o voto. Mais está acompanhando. Presidente, eu declarei minha suspeição nesse processo. Está registrado já. Ah, tá. Então deixa eu... Perfeito. Ministra, então, Carlos. Presidente, eu posso ver a divergência, estou acompanhando o ministro relator, porque nós já julgamos aqui exatamente adequando a cláusula à nossa jurisprudência, que seria da 331. Na verdade, quando eu leio a cláusula que está no processo e a 331, no fundo elas se equivalem, porque o que diz a cláusula 30ª? A COELSE, a partir da assinatura do presente acordo, garante que todas as atividades permanentes serão realizadas por pessoal próprio e que as atividades realizadas por serviços de terceiros serão limitadas às atividades esporádicas ou não rotineiras. Na verdade, assim, eu estou vendo, esporádicas ou não rotineiras não podem ser atividades fim. Porque se fosse atividade fim, não seriam nem esporádicas nem rotineiras. Então, o que o ministro Godinho está fazendo, e na esteira do que já decidimos aqui, é adequar a cláusula a 331. Eu não vejo aqui, por isso que eu peço vênia à ministra Cristina e acompanho o ministro Godinho. Ministra Dora. Presidente, também na esteira do que eu já venho decidido e acompanhando a divergência nos outros processos que foram julgados dessa matéria, eu só acrescento um fundamento que eu acho que essa não é matéria para sentença normativa, e sim para dissídio individual. Porque, a exemplo do que nós fazemos quando nós retiramos cláusula que está repetindo o texto da lei, eu faço o mesmo aqui. Então, eu peço vênia o relator e acompanho a divergência. Vamos votar. Vamos fazer um cotejo das duas cláusulas, a cláusula tal como pedida pelos empregados e a cláusula tal como aprovada pelo ministro Godinho. A cláusula tal como pedida, ministra Calci, na verdade, ela está fazendo uma confusão de conceitos. A cláusula faz uma confusão de conceitos. Nós admitimos terceirização, inclusive de atividade fim, desde que não seja em caráter permanente, ou seja, é o trabalho temporário.
trabalho temporário, você pode estar faltando mão de obra, atividade fim, contrato pessoal, por um tempo limitado. Quando se coloca na cláusula, apoia-se a partir da assinatura do presente acordo, garante que todas as atividades permanentes realizadas por pessoal próprio, se ela diz que todas as atividades permanentes realizadas por pessoal próprio, significa também atividade meio. Por quê? Porque permanente, eu tenho atividades meio que permanentemente eu tenho que contratar. E depois vem e que as atividades realizadas por serviço de terceiro são limitadas às atividades esporádicas ou não rotineiras. Então, confundiu banana com maçã. Então, nesse caso, essa cláusula realmente mais confunde do que ajuda a esclarecer a diferença do que é possível terceirizar e do que não é possível. A nossa súmula é clara. A diferença entre atividade fim e atividade meio. Aqui está falando entre temporário e permanente, quando são conceitos diferentes de atividade fim e atividade meio. Agora, a cláusula, tal como proposta pelo ilustre relator, ela, na verdade, reafirma a nossa jurisprudência em dissídio individual. Ou seja, as atividades fim da empresa não poderão ser objeto de terceirização, estando autorizada a contratação por serviço de terceiros nas hipóteses previstas na súmula 331. Aí caímos em dois problemas. Primeiro, o problema levantado pela ministra Dora, que é o problema de nós repetirmos aquilo que já está na lei ou na nossa jurisprudência em dissídio individual, que na verdade a súmula 331 hoje é o único marco regulatório da terceirização, então é quase uma norma legal. E segundo, que me parece que é o mais importante, e foi lembrado pela ilustre relatora, a matéria hoje está sob repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. E mais, foi dado amplitude a essa repercussão geral, inclusive pegando não só os casos de call center, um dos temas, são o tema 725, o tema 739. Inclusive, se não me engano, o tema 739, ele pegou os casos de eletricitários, manutenção das linhas. Ou seja, aquilo que havia divergência aqui na nossa jurisprudência, que a corrente majoritária entendeu que era atividade fim, manutenção de linhas elétricas, eu nesse caso estava vencido, porque sempre entendi que era atividade meio. Vejam que interessante, nós estamos colocando uma norma que as atividades fim da empresa não poderiam ser objeto de terceirização. Então, aquilo que está sendo discutido no Supremo, por exemplo, se manutenção de linha elétrica, atividade fim e atividade meio pode ou não ser terceirizada, nós aqui continuaríamos gerando conflito, porque alguns entenderiam que é atividade fim, outros entenderiam que é atividade meio. Por isso, eu entendo, já temos a súmula? Temos. É aplicável a súmula? Não precisa repetir. Então, por essas razões, pedindo a máxima vênia ao ilustre relator e à ministra Cálcio, eu entendo que não convém dar provimento, eu negaria provimento ao recurso, não convém qualquer redação de cláusula, ou repetindo a súmula, ou placitando a proposta dos empregados. Então, eu proclamo que, por maioria de votos, vencido o ministro Godinho e a ministra Cálcio, se decidiu no tópico concreto negar provimento ao recurso obreiro. Mas continua como relator o ministro Godinho, só faz essa adaptação com esses fundamentos. Eu peço notas degravadas a sua excelência. Estou também com a manifestação de voto da ministra Cristina para fazer aqui o compromisso. Com todas as manifestações dos pares. Então, vamos ao próximo.